haste da TFP americana. Meio século, a TFP começou suas atividades nos Estados Unidos. Foi em 72, não é? E através do que? Do livro Revolução e Contra-Revolução. A atualidade, portanto, dessas nossas reuniões aqui sobre a RCR. A RCR é que despertou TFPs em todos os países. Isso é tão importante porque imagina qualquer movimento brasileiro que quisesse ter uma filial no exterior. Qual é o leitmotiv? O que é que ele ia apresentar? Tradição, família e propriedade se aplica a todos os países. Então, revolução e contra-revolução é a porta de entrada em qualquer país do mundo. Já começa a aplicação das nossas reuniões aqui. Marcha lenta, marcha rápida. Os Estados Unidos são uma revolução francesa em marcha lenta. O Dr. Plínio afirmou, foi o país do mundo, do Ocidente, que mais aplicou os princípios girondinos. Os Estados Unidos não foi a França. A França aplicou o terror, a marcha rápida. Os Estados Unidos, os princípios girondinos. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas o momento, em que momento na Revolução Americana, da independência americana, a partir da independência americana... Eu acho que foi isso. Lafayette, né? Estava lá, a Talleyrand andou por lá, você sabe disso. 704. Mas foram os... Um pouquinho antes, então, da Revolução Francesa, não? 15 anos. Mas é certo. Foram os princípios girondinos de liberdade, igualdade e fraternidade sobre os quais se assentou os Estados Unidos. Os Estados Unidos sentaram, né? O Brasil nasceu com uma missa, formação dos jesuítas, completamente diferente, é um outro nascimento. A América Latina tem um outro nascimento. Os Estados Unidos nasceram de uma maneira revolucionária de marcha lenta. Isso é muito importante para a gente ver depois a graça americana, o que é a graça dos Estados Unidos. É uma espécie de filho pródigo. Eu sou... Aqui no Brasil foi tentado também, como nos Estados Unidos, com a Conferência Mineira, né? Foi algo na linha de que a Revolução Francesa aqui, antes da França. O Brasil já nasceu com a bênção, já nasceu com os jesuítas. Então, comentário do Dr. Plínio. No livro da Nobreza, o abuso da liberdade e da igualdade leva ao socialismo e ao comunismo. Isso está na RCR. O liberalismo de si só vai caminhando para o mal. Onde foi aplicado isso? Claro, nos Estados Unidos. Também tirado do livro da Nobreza. Muito importante esse princípio. A igualdade cristã não suprime toda a distinção entre os homens, mas faz da variedade das condições e dos deveres da vida uma harmonia. Uma harmonia admirável e uma espécie de concerto. É muito bonito isso aí. Então, nos Estados Unidos, a Revolução aplicou o igualitarismo, vamos dizer assim, realmente horizontal. A Igreja ensina que o homem é, por natureza, igual, é por acidentes desiguais. É que ele está dizendo, e isso é que dá o concerto, a harmonia das classes sociais. É interessante a gente vendo, para ir distinguindo a diferença de uma formação de uma nação católica para uma nação que é estruturada em cima da igualdade, liberdade e fraternidade. Outro. Então, a trilogia Tradição, Família e Propriedade é a perfeita antítese à liberdade, igualdade e fraternidade. Também isso está no livro da Nobreza. Veja bem, hein? TFP é o Pacto da Leprece, né? Comenta isso, né? Tradição, família e propriedade é a junção de três princípios, que esses princípios são explosivos para o bem. Eles têm uma capacidade de detonação. É isso? Como se dá esse contraste entre... seria interessante aplicar bem o contraste entre liberdade, igualdade, fraternidade e tradição, família e propriedade. Dá para fazer um verbo sobre essa aproximação, esse contraste?
Sr. Paulo, olha, eu sugiro que o senhor faça uma reunião sobre isso. Eu não posso entrar porque eu preciso mostrar, eu preciso chegar lá onde eu preciso mostrar na prática como a TFP americana conseguiu. Mas eu acho que é um tema muito bom para uma palestra para pessoas que tenham mais apetência cultural e tudo mais. Eu procurei ver, então, na nação americana, quais são as qualidades do norte-americano hoje. Aquilo que a gente constata. Uma retidão. A retidão deles é em tudo. Não, eles não têm a retidão do Adão no paraíso. Mas mentir nos Estados Unidos não pode. Pode ter outros defeitos, pode fazer... Mentir não pode. Então, se um congressista vai mentir numa CPI, ele está perdido. Não se pode mentir. O senhor vai na imigração, uma mentira que o senhor faça, eu vim aqui fazer tal coisa. Aquilo ali fica registrado, se for constatado que você está errado, está liquidado. O país não se pode mentir. Então, é um aspecto da retidão natural que eles têm. É real, tem mesmo. Segundo ponto, a procura da perfeição material. Eles têm isso. Eles não fazem uma máquina, uma organização mais ou menos. Não existe. Não existe. Eles procuram a perfeição até o último limite que a gente pode ver. Eu estava vendo lá a casa que eu estava hospedado, tinha uma lavadora de roupa e uma secadora. Tudo está pensado e calculado ali dentro para ter a eficácia que o senhor pode pensar. Pode pensar. Então, materialmente falando, eles procuram a perfeição. Estou apresentando, portanto, os aspectos positivos da organização, eficiência, durabilidade e calma. Eu fiquei muito surpreso em todas as viagens. O senhor Anderson também, o senhor Hélio esteve lá, não é? Que o americano, pensei que o americano assim, estava com 2 telefones, um do lado do outro, mexendo no laptop dele, etc. Não é assim. Olha a maquininha da TFP americana trabalhando, é aquela calma. Tudo trabalho mesmo, mas não tem ninguém agitado. Não tem ninguém agitado. E eles até estranham, da nossa parte, da parte dos latinos, né? Essa febricitação. Não tem. Bem, agora, vamos ver o outro lado. Não há povo perfeito. É só o Hitler que, os teóricos do nazismo, que defendiam que a raça ariana é a raça perfeita, não é? Só isso. Não há povo perfeito. Nesse tempo do legionário, o Dr. Plínio publicou vários artigos sobre essa questão dos povos. Não há povo perfeito. Todos os povos vêm do pecado original. Tem o pecado original. Então, vemos agora o lado negativo dos Estados Unidos. Tudo isso é para nós mostrarmos a graça que os Estados Unidos vai receber lá na frente. A abstração da metafísica, contentam-se com a perfeição material, como eu falei. A máquina está funcionando? Perfeito, está. Então, atingimos o top. Igualdade na prática da vida. Eles estabeleceram a igualdade, e essa igualdade a gente sente, o Frederico também teve lá, a gente sente a igualdade. Conseguiram introduzir na mente do americano que é uma questão de um tem mais dinheiro, outro tem menos, ou é mais capaz, etc. Mas não existe, por exemplo, a distinção entre empregada doméstica, um encanador que vem aqui fazer um serviço na sua casa, um eletricista, ele vem fazer um reparo, ele ali. Eu estou trabalhando para você hoje, amanhã você, na sua especialidade, vai trabalhar para mim. Entenderam o que é a igualdade na prática? A prática. A outra questão americana, outra lacuna, é a doutrina de Monroe. América para americanos. Isso deu no quê? No isolacionismo.
que até hoje é marcante esse ponto, né? O American First do Trump. Aí o estudo americano, eles não, digamos assim, a noção que eles têm de outros países é muito mais fraco do que a nossa, né? Depois, closed for South America, se é que meu inglês está correto, fechados para a América do Sul. Stotopino observou várias vezes que a Revolução estabeleceu, ao longo desses séculos aí, uma incompatibilidade entre os norte-americanos e o Sul. De tal maneira que os Estados Unidos nunca investiram aqui para favorecer o quê? As qualidades do Sul. Investiram, como o senhor Paulo mostrou aí na reunião sobre a reforma agrária, a Aliança para o Progresso, depois da guerra, auxílio na agricultura e outras estradas que eles fizeram aqui no Brasil, parece que a Dutra foi feita pelos americanos, mas esse auxílio é condicionado às reformas de estrutura, ao controle da natalidade, tem um preço. Sempre revolução. É um preço. Como a Europa e o próprio Biden está fazendo com a África. Nós te ajudamos, tem um preço. Você tem que fazer aborto, é isso? Favorecer a agenda LGBT, favorecer a quarta revolução, tem um preço. Então, isso o Dr. Pino sempre afirmou, vi várias vezes. A revolução estabeleceu uma incompatibilidade entre o norte, Estados Unidos, e o sul, porque quando houver esta junção, aí corresponde ao que o senhor Antônio Fragelli me falou quando eu cheguei lá. Talvez tenha falado para os senhores também, não sei. Dr. Pino comentou que o relacionamento entre americano e brasileiro faz bem para ambos. É proveitoso para ambos. Foi uma das primeiras coisas que ele me falou. Eu atinei, olha, vou prestar atenção. Quer dizer, não é para nós absorvermos o American Way of Life, não é isso. Mas para nós absorvermos as qualidades que eles têm. E eles, olhando para nós, vão se beneficiar das qualidades dos brasileiros. Bom, é o que eu falei. O Dr. Pino desenvolve essa tese muito no Legionário, no tempo do nazifascismo. Não há povo perfeito. Isso não há. Para frente. Bom, aqui é outro aspecto dos Estados Unidos que chama muito a atenção. Você toma as frutas norte-americanas, as frutas do hemisfério sul, nós aqui nos países tropicais. Você toma os animais de lá, os animais daqui. Toma os pássaros de lá, toma os pássaros daqui. É uma impregnação que a natureza toda tem do hemisfério norte. Eu conversei isso com outras pessoas lá. Lá não vai ter uma arara. Tem algo de europeu? Isso. Pois é. Infelizmente, eu não conheço a Europa, mas deve ter a mesma coisa. Então, vai procurar lá a arara cheia de cores, etc. Você não vai achar. Os pássaros, as cores são muito mais discretas. As frutas, a maçã, a pera, o blueberry, são muito mais discretos. A manga não tem manga. Essa profusão da manga, essa profusão, não tem. Então, veja bem, isso, Sr. Paulo, isso é muito bonito, porque isso influencia muito a psicologia deles, né? E por isso que eu disse assim, então, eu coloquei aqui, leveza, simplicidade, a gente pode depois dizer um pouco o que é, temperança, se bem que o Sr. John Horvath, no livro Return to Order, coloca o defeito capital do americano na intemperança frenética. Mas o que eu estou chamando aqui dessa temperança? As frutas não são exuberantes, os pássaros não são exuberantes. O americano de si não é. Eu não estou falando da área latina, que eu não conheço, né? Mas o americano, o anglo-saxão mesmo, né? Não é. Depois, confronto de exuberância tropical com a leveza do norte. Bom, isso eu já falei a respeito das frutas, dos animais, das cores e tudo mais. Continua. Aí tá. Acordei pela manhã, fui tomar meu café.
tudo arrumadinho, né? Quando olho na janela, tem dois dispositivos desse aí, com sementes de vários tipos, né? Para atrair os pássaros. Infelizmente eu não peguei assim uma profusão de pássaros, não coincidiu. Mas o americano da sede acha que deve colocar isso aqui na janela para ele, tomando café da manhã, ver os pássaros se alimentando. Esse recipiente aqui com sementes tem vários tipos de semente, não só, porque cada pássaro é atraído por um tipo de semente. E aquele tubo do lado de lá, do lado esquerdo, né? Aquela coluna vertical ali, também. São os pássaros que tipo pica-pau, né? Aquilo é uma malha e eles batem o pico ali e vão puxando Mas deixa eu ver o que eu estou justificando o que eu falei antes, né? Aí, Niágara. Lá, conversando com americanos, e um ou outro, assim, também, infelizmente, alguns brasileiros se reportam muito aquele comentário da esposa de quem? De qual presidente americano que veio aqui? Uma conhecida, o comentário dela. Ela foi visitar a Cataratas do Iguaçu, e é a esposa do Truman, é a esposa do Eisenhower, uma desses lados para trás. E disse, comentário dela, pobre Niágara. Niágara Falls está aqui. Tem muitos outros aspectos. Já, Sorando e eu fomos visitar, né? Olha, é aquela coisa, não queira analisar Niágara Falls com o critério da exuberância do país tropical, porque senão você não está vendo as perfeições de Deus. Lá Deus, isso aqui está de acordo com a maçã, com a pera, com a leveza, com a neve. Então, se a pessoa diz, não, pobrezinha da nossa, isso aqui, que é isso aqui perto do volume de Foz do Iguaçu, não é? Aliás, quando a gente analisa Foz do Iguaçu do ponto de vista de volume, não sei quantas toneladas, milhões de litros de cúbicos, de metro cúbico por segundo, já está entrando no critério de não... Bem, então, Niágara. Niágara é um primor. Nós fomos lá, acho que era mais ou menos meia-noite, tem um jardim, assim, um parque, né? Você pode ficar por ali. Você não tem perigo de ser assaltado, nada, tudo calmo, observando. Eu não peguei, mas eu tenho a Niágara iluminada com várias cores, estão guardadas por aí. É lindíssimo, lindíssimo. Aí, como é que nós vamos ter essa preciosidade? Niágara congelada. Gente, isso aqui é uma amostra do paraíso terrestre. Mas olha, é um primor. Agora, isso tem um efeito sobre a alma das pessoas. Óbvio. Tem que saber admirar essa qualidade que Deus colocou aí. Bem, aqui, mais ou menos perto da sede, tem uma instituição, como é que eu vou dizer, uma espécie de faculdade, é uma fazenda onde se desenvolve o cultivo de flores, todo tipo de flores, escola, vamos chamar assim, eu não saberia dizer, escola não é. Bem, então estão vendo aqui, aquele lustre ali, central, são flores naturais, vivas, não flor de plástico não. Por isso é que o Dr. Plínio justifica a União, Estados Unidos, Brasil. O Brasil entra com o aspecto metafísico, com a bênção, certo? E os tais princípios, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que são o pavimento, né? Os pilares de construção deles tem que ser isso. Isso tem que ser derruído, demolido, né? E ser batizado. Você tem toda a razão. Aqui entra uma coisa que nós podemos ver como contraste, e infelizmente nós, com toda a nossa, com o nosso batismo,
pouco desenvolvido isso aqui. Você imagina, nós, país batizado, católico, o que poderia ir fazendo, e já tem nascendo, né? O que poderia estar fazendo nessa matéria, ou em outras também. Bom, agora vamos sair da natureza, vamos entrar na sede. Vamos tentar, aos poucos, responder aí o que o senhor Paulo Henrique observou. Da bênção. É isso. Então, observa, a disposição desse cruzeiro que está aí é grande, mesmo, é grande, não é? Grande. Bem, aqui nós estamos no fim de outono aí, os fundos da casa, não é? Bem, aqui agora vamos para a capela. Vamos tentar, viu, senhor Paulo, ver esse aspecto que o senhor falou, então, a TFP americana. Tomando os ideais tradição, família e propriedade, tomando e princípios também do próprio MNF, princípios da Comissão Americana que o Dr. foi dando para eles. Como é que eles foram moldando as sedes sem copiar a sede do Rei de Maria? Porque não pode copiar. Cada país não pode copiar, cada país tem uma personalidade própria, ele precisa imprimir essa personalidade, pegar a contra-revolução e juntar com as qualidades do próprio país. Então veja aqui, a nota que eu esqueci de colocar lá atrás, combatividade. Como é que o americano, nessa perfeição natural, não perde a combatividade, o amor e o gosto da guerra? Eu não sei responder, mas é assim. Então, ornamentação, está aqui. Essa é uma lateral da capela. Estandarte no centro. Aqui vem auditório. Mesma coisa. Qual é o grau de concessão ao moderno que está aqui? Está vendo? Pega lá a parte principal, né? O estandarte em si, o estandarte, como se chama de social nosso. Isso. Os abajures colocados, a cor do veludo, o tamanho da mesa. Olha onde está a tela de projeção, ela está embutida. Está embutida. Aí tem ar-condicionado, tem sistema de som, tem o que o senhor pensar. Mas o senhor está vendo, eles conservaram, tanto quanto possível, tentaram batizar com a técnica um ambiente outra. Bem, aqui a entrada da capela é o Santo Lenho. Eu fiz questão de tirar fotografia para mostrar. Esta imagem é a imagem principal da capela. Eu não conheço o histórico dela. Macarena, pois é, mas eu não conheço o histórico porque a TFP americana adotou. Talvez seja por esse aspecto de procurar profundidade, procurar o sofrimento. Talvez seja essa a razão, eu não sei. Talvez seja. Agora, muito bonito e muito maravilhosa. Assim, sim. A foto não é das melhores, não. Tenho foto depois. Continua. Bom, aqui tirei à noite, medalha milagrosa, uma cópia daquela que tínhamos aqui nas nossas sedes. Nas sedes no Brasil. Fotografia à noite. Essa é a Santa Americana, Santa Elizabeth Seton. Duas palavras só. Ela era uma protestante, casada, bem, quer dizer, tinha um certo nível social bom, tinha 3 ou 4 filhos, o marido morreu, e não sei se uma viagem à Europa e tal. Mas ela conta que quando menina, ela ia para a igreja protestante, próximo tinha uma igreja católica, e ela pensava, eu estou indo aqui, mas Nosso Senhor está lá. Então, quando o marido morreu, ela afirmou sua vontade, eu vou me tornar católica. Aí a família disse, você está deserdada, você está no zero. E trate de sustentar suas filhas, etc., você está no zero. As meninas pequenas, está zerada. Ela enfrentou a situação, encaminhou as filhas, fundou uma congregação religiosa, não é muito longe da sede, o lugar dela, uma chamada Gruta de Lourdes, onde ela dava catecismo para as crianças. É um lugar, um blessed place, é um lugar abençoado. Abençoado. Então, Santa Elizabeth Seton.
está na nossa sede. Perfeito. Aspectos da vida interna. Bom, quando cheguei, né? Quando cheguei, o doutor Caio estava lá, então tinha um convidado da academia. Está aqui é a mesa dos veteranos. Outra, aqui a mesa está misturado aí, alunos da academia, tá vendo? Com mais uma. E aqui está uma vista assim global. Eu fui acusado de estar sem capa aí, mas eu estava chegando de viagem. E então, estava ali, quentinho da viagem. Mas veja só, a hierarquia, hein? A mesa central com as pessoas mais velhas, Dr. Caio, mesa francesa ali no centro, né, da mesa, presidente do lado, vice-presidente e tal, depois as outras mesas dispostas. E todos conversando e absolutamente a bem-querença na TFP americana entre os membros, eu vou dizer, hein, é modelar. É modelar. Impressionantemente modelar. Isso contraria a índole deles ou a índole propende para essa harmonia? Para essa harmonia, essa bem-querença. Vocês ainda propendem? Não, se a natureza deles sim. propende para a harmonia ou eles fazem violência para... Sabe uma coisa, senhor Paulo? Aí que está, foi interessante o senhor falar. O protestantismo deles fala a favor do isolacionismo. Ou você fica para lá, eu fico para cá, vire-se. A bem-querência já é o catolicismo, já a bênção católica de olhar. Deixa esse aspecto em vocês isolacionista, egoísta. Então, esse é um... Isso, isso que eu tentei mostrar. É uma virtude boa para eles. Isso, sim, sim. Eles recebem os brasileiros, a TFP americana recebe os brasileiros com uma gratidão. Foi lá que nasceu a Contra-Revolução. Bem, então estou mostrando o aspecto da vida interna. Esse é o famoso café, que eles servem depois do almoço. É sempre assim. Aqui é uma reunião de supporters, na conferência de supporters, uma certa hora eles vão para a capela todos. Então, a TFP na frente, os supporters atrás. Isso aí foi agora ou isso foi agora? Nossa, pergunta de correspondentes? Veja a cadência do ofício deles. Viu a cadência deles? É bonita, não tem ninguém querendo sobressair. Então eu juntei duas coisas. A foto é de 10 anos atrás. A gravação eu fiz agora no ofício. Juntei só para você ter ideia do que é o coral americano. Isso aí. Gravei ao vivo ali. Aqui é o escritório da Crusade Magazine. E tem esse aquário aí, não está bem fotografado, mas faz parte, né, do ambiente lá, o aquário com campanhas públicas. Eu gostaria muito que eu passasse, conseguisse transmitir vamos dizer assim, essa bênção da TFP americana. Até vamos ver se eu consigo explicar o ponto. Comecei a observar, comecei a tratar aqui há pouco. Então, são os ideais de tradição, família e propriedade chegando num país, eles vão dar forma ao bom espírito do país, à luz primordial do país. Isso a gente vê que eles têm muito empenho e vão caminhando nessa direção. E as campanhas dele, como nós vamos ver aqui, também tendem a entrar na opinião pública do país.
Não fazer campanhas assim periféricas, vamos dizer, mas também campanhas assim. É interessante a maneira como o senhor está expondo, já que nós estamos trocando isso em miúdo para aplicar. Uma coisa, nós vimos esse bom espírito aplicado nos ambientes e costumes. Agora nós vamos ver na opinião pública, não é isso? É isso, exatamente, exatamente. Eu enumerei campanhas públicas. Vou citar aqui a campanha da bandeira, porque essa campanha foi uma das campanhas que eles conseguiram movimentar todo o país. Porque a esquerda, os esquerdistas, eu me lembro mais ou menos assim, mas tinham feito a queima pública da bandeira. Isso depois foi para o Suprema Corte. A Suprema Corte decidiu que podia queimar a bandeira americana. Nós estamos calculando aqui de 40 anos atrás, 30 anos atrás. A Suprema Corte não tinha essa composição conservadora de hoje. Então, até durante a Guerra do Vietnã. Pode ser. Então, a TFP foi às ruas colher assinaturas em defesa da bandeira. Olha, aquilo mexeu com o norte-americano. Mexeu com a realidade do país. É como se fosse a campanha da reforma agrária aqui, nossa campanha contra a infiltração comunista na igreja. Nós mexemos com o Brasil todo. É porque quando nós começamos aquela campanha da reforma agrária, 60% do público brasileiro vivia no meio rural. Então mexia mesmo. Então, Student Action é uma ação especializada em universidades. Put na porta da universidade, campanha contra o aborto, campanha contra o socialismo, e pegam às vezes, porque nós estamos em Pensilvânia, mas eles vão a Washington, a Universidade de Washington, vão lá até Berkeley, lá na Califórnia, fazem operações assim em universidades maiores também. Não vou passar os vídeos aqui, né, mas todo o confronto com os esquerdistas, com os pró-aborto e tal, estão aqui nos vídeos da Student Action, né? Depois eles têm o Crusade Magazine, é a revista. Essa revista para que é? Para dar o suporte, seria o catolicismo, mas especificamente para dar suporte aos doadores norte-americanos. American Needs Fátima. Esse mailing tem, não sei quantos anos, 30 anos talvez, muito bem estruturado e com muita penetração nos Estados Unidos. Muita. Eles têm quantos contatos aí, mais ou menos? Então, o American Needs Fátima pega aqui o Fátima Teams, né, que são as duplas. Tem várias duplas de membros da TFP que visitam os vários estados para a visita de Fátima. Aí, para fazer o quê? O apostolado de Fátima, nós vamos ver até exatamente, é interessante você falar. Eles não fazem mailing? Uns fazem pelo correio, Se fazem também o mailing, é isso? Vamos dizer, todas as nossas campanhas tiveram start, a partida com os mailings, né? Nos vários países, lá também. Só que esse mailing já desabrochou de uma maneira que ele precisa da Crusade para dar apoio, ele precisa das duplas que visitam, ele precisa da National Conference, que é de supporters, e tem também conferências locais. Mas o para mailing abre, então... Isso, abre, e abre também ali outro ponto, de Rosary Rallies, nem sei se está escrito correto, esse ano, em outubro, 13 de outubro, que é a grande festa, né, de Nossa Senhora de Fátima, fizeram 23 mil rosários públicos em torno do dia do 13 de outubro. Olha, é muita coisa. Então, você vê, é uma organização perseverante que começa com 100 rosários públicos, depois passa para 300, depois passa para 1000 e vai crescendo. A última, 23 mil. Depois eles têm também o tal homeschooling, né? Que é a Academia São Luís Grande de Montfort. Deve ter algumas fotos aqui na frente. Outro setor. Envolve membros do grupo, professores, envolve... A academia é um internato no sentido clássico aqui do Brasil. Eles respondem 24 horas por cada aluno.
perante os pais, eles respondem 24 horas. E os Estados Unidos tem leis até bem rigorosas. Se eu sou adulto, quiser dormir na academia, eu tenho que ter uma licença, comprovação de bons antecedentes, de coisas assim, não é? É a segurança da academia. E eles têm, é muito bonito, a academia é outra história, não dá para... mas é uma realidade impressionante. Aquela conferência, a National Conference, geralmente tem 200 pessoas. É servido refeição na sede. Hospedagem fica por conta deles, em outro lugar. Refeição, café da manhã, café assim avulso, almoço e jantar. Quem faz esse serviço de mesa e lava todas as louças? Os jovens da academia. É bonito ver, eles se colocam todos em prontidão, entendeu? Assim, aquela fila, tem um carregado, né? Põe todo mundo em ordem, assim, entendeu? E no fim da noite, reúnem-se todos em frente ao estandarte, mais de Nossa Senhora. Vamos rezar a consagração a Nossa Senhora amanhã, porque amanhã é outro dia. É bonita a organização. Então, academia. Sedes em vários estados. E eles fazem, além disso, 5 acampamentos por ano para jovens. Esses jovens aí começam com 13 anos de idade. São dos Rosários, são 23 mil. Aqui no Brasil nós temos 5.570 municípios. Então, o senhor imagina, aqui no Brasil eles celebrarão, se fosse 23 mil aqui no Brasil, seria uma média de 4 a 5 rosários em cada município do Brasil. Pois é. É muita coisa. É muita coisa. Por que esse número, 23 mil? Não é tudo no mesmo dia, 13, não. É porque não tem... O que acontece? Que aí é um dado, tem uma cidade do interior, depois tem aquele distrito aqui, outro distrito ali, outro distrito lá. Pode ser que Nova York tenha mais de uma, claro. Então, Marcos, explica esse 23 mil aí, porque não é tudo. Você falou no dia 13 de outubro, não? 23 mil? Vários para os Estados Unidos. Mas então nem todos têm membros da TFP. Não, as famílias se organizam. Pessoas de lá. Eles mandam a faixa para a família, Tem depois aqui a foto o mapa dos Estados Unidos do Rosário. Quer dizer, eles rezam terço em outras ocasiões, não é? Então, eles calculam lá 30 mil por ano. Mas na época da última aparição de Fátima, é onde eles mandam, tem fotos aqui depois, onde eles mandam ele tem o sistema de capitães, que é fruto do Maine. Os capitães e as capitãs. Porque o capitão se compromete. Ele vai receber uma faixa, vai receber um livreto com as explicações do que se procede, vai receber mais, não sei mais o que ele... Bem, e ele então se encarrega de promover um rosário na cidade dele, no condado dele. Depois manda as fotos É isso, esses são os capitães ou as capitãs. O senhor Guilherme Reis está comentando aqui o trabalho, se eu mandar 23 mil faixas pelo correio. Você verá. A empresa na sede, é feito pelos membros também, não é a empresa que faz as faixas não. Não, eu tenho, para os que quiserem, eu tenho depois os clipezinhos, né, os videozinhos, inclusive da nossa sede fabricando as faixas. Fabricando as faixas. Muita gente. E os acampamentos, como eu falei, esses acampamentos são ali na área de nossa. Agora estava vendo um lá no sul, num estado chamado Arkansas, diz até que é meio montanhoso. Junto ali, Louisiana, aqueles lugares por ali. Depois na Louisiana, fazem na Califórnia, fazem 5 pontos do país. Nesse acampamento é explicado, muitas vezes tem os pais que estão presentes, muitas vezes nem sempre. É explicado a eles que nós temos academia, se os jovens se interessarem pela academia, e assim. Então aí eles vão selecionando as pessoas que interessam ingressar-se na academia. Bom, aqui já... isso aqui está fora de ordem, para frente. Aí está. A máquina que imprime as faixas. Está vendo? Duas faixas por vez. Aquilo vai imprimir... Ela já vai enrolando. Aí ela vai
quando passou a faixa, a máquina corta, em seguida a máquina corta horizontalmente e já enrola cada uma e já cai ali no lugar. Não, é o que eu disse assim, eles têm uma... Olha, se eu produzir mais de 20 mil faixas, é alguma coisa, isso fica lá rodando durante o ano. Vem, pra frente. Esse é o Crusade Magazine, são algumas capas, né, que eu peguei. Aqui isso. Nesta congresso de correspondentes faz parte, à noite, uma procissão de velas carregando essa imagem que nós vimos aqui da Macarena, aqui no ombro. Eles carregam até ali. Então, chegando aqui, eles se dispõem, você pode ver, estão ali, tem alguns com vela ainda, dá para ver. Bom, e essa foto é dessa hora, então essa foto noturna, né? Para frente. Bom, aqui eu coloquei nosso rosário em frente a St. Patrick, nos Estados Unidos, Catedral de São Patrício. É impressionante, porque ali a Quinta Avenida, o número de brasileiros que passam, conheço do Brasil, mas assim, é impressionante, conhecem mesmo. E nós ficamos de frente à entrada, à saída da catedral, de frente à catedral, do outro lado da rua. Geralmente tem umas 100 pessoas por aí, porque tem apoios também, né? A imagem, eremitas de hábito, megafones, faixas e tal. E de vez em quando, as missas vão acabando, né? Quando acaba a missa, abre os portões da igreja, aquela multidão de gente, entendeu, que está saindo, vê aquele espetáculo e começa, entendeu, a tirar fotografias e tal. Bom, está aí para frente. Aqui o que é? Aí vem a nota que eu disse, norte-americano. Isso é o estacionamento de carro. Aquela área feíssima que nós tínhamos lá. Eles pegaram, derrubaram tudo, fizeram isso aqui, em honra de São José, e modificou totalmente o ambiente. Aqui também é o que eu comentei com alguns ali. O artesão nosso lá, que sabe ao mesmo tempo consertar carro, mexer com eletricidade, trabalha com esgoto, tudo se eu pensar ele reforma, mas ele se realiza quando ele pode entrar na escultura e na, como é que chama aí, esculpir. Então ele pegou a ideia, ele gostou, Norte Weinstein, isso aqui tudo são como é que se diz assim, justaposições de madeira, isso não é cor não, cada cor ali é uma madeira. Ele foi justaposicionando pedacinhos e eu disse, olha, uma das coisas que ele me mostrou. Bem, aqui então começam a mostruário. Lembra quando o Dr. Plínio insistia muito que era preciso ter mostruário para os visitantes nas nossas sedes? O Buissonés, lembra? Foi feito alguns mostruários. Bem, como eles têm uma área muito grande, eles fizeram no basement, né, na parte de baixo, que é onde tem a Comissão Plínio Corrêa de Oliveira, onde tem a biblioteca, tem outros setores, tem o setor de campanha. Eles fizeram, então, nos retábulos, então, fizeram painéis, acho que 16 ou 20 painéis, 8 ou 10 de cada lado. Então, seu Paulo, meio-dia passado. Volta atrás aí, muda aí. Volta. Essa foto do meio aí. A primeira campanha pública dos Estados Unidos, eu me lembro bem disso, e os 4 membros da TFP eram aqueles 4 ali. Veja quem são. Posso dizer. Você identifica, não? Acho que não. O senhor talvez tenha memória. Não, eu lembro de memória. Era o Sr. John Spann, Philip Calder, Tim Reeves. Talvez e tem um outro que eu já tinha morrido. Que eu não... Arthur Dentfield. Arthur Dentfield. Eu não conhecia, acho que já tinha morrido quando cheguei lá. Mas é isso mesmo. Para comemorar, foi feito um cartãozinho de bolso. Tem, né? Um cartãozinho assim. E eu me lembro, nós fazíamos visitas aqui no Brasil
no interior, né? Olha aqui a TFP nos Estados Unidos, ele mostrava o cartãozinho para as pessoas. Você imagina, era um espetáculo, era um espetáculo. Isso aqui é... isso aqui, exatamente, o lançamento da campanha, perfeitamente bem. Agora, vamos recordar não, enfim, conversar, que são 4 americanos, já na faixa talvez dos 40 anos, não sei, 30, que aderem à contra-revolução e sabem o que é que estão fazendo. Sabem o que estão fazendo. A penúria do início da TFP americana, a penúria, não tem outra palavra não. A sede que conseguiram era assim, um tinha que dormir no chão com a porta aberta que dava para o banheiro, dava para a copa, porque não cabia uma cama no chão, não cabia um colchão no chão. Outros dormiam, era uma penúria, quer dizer, ou seja, eles partiram de um esforço, sacrifício, acreditaram no ideal, aceitaram o Dr. Plínio. Tem as fotos aí do John Span, que eu conversei muitas vezes com ele. Ele falava do Dr. Plínio, da TFP, do Dr. Plínio, com uma admiração. Uma admiração. O senhor John Span aprendeu português só para ler a RCR. Está vendo? Aprendeu português só para ler Revolução e Contra-Revolução. E ele traduziu o RCR para o chinês e depois, com outras pessoas, ele queria apenas não publicar assim, sem uma revisão, né? Uma boa revisão. Bem, vamos parar por aqui, porque tem coisas assim, aspectos até muito interessantes para ver. Então, ali foi o lançamento, aqui estão as primeiras campanhas. Aqui é o nascimento dessa maquininha que nós estamos conversando. É o nascimento. Está vendo? Estão dobrando folhetos que vão ser enviados pelo correio. É o pessoal mais velho de lá trabalhando. Perfeitamente. Para frente. Campanhas contra o socialismo. Aí. Buzine contra o socialismo. Isso aí pode ser na porta de uma universidade, pode ser também na rua. Na rua. Faixas abertas. Buzine aqui contra o socialismo. Deus proteja a América contra o socialismo. São as várias faixas e tudo. Oposição ao satanismo. Porque, sim, porque vão criando clubes satânicos. Cada vez que anunciam que formaram um grupo satânico, vão inaugurar, a TFP manda, primeiro faz coleta de assinaturas, pressionando, vamos dizer, se alguma entidade não, suponhamos que seja alguém que alugou para isso. Tá? Depois vai publicamente. Aqui, ó. Pelo casamento tradicional. É isso mesmo. Perfeitamente. Campanhas pelo casamento tradicional. Lituânia. Campanha da Lituânia. Essa campanha, 2 membros da TFP faleceram em desastre, né? Olha que foi outra campanha que marcou o país. Coletando assinaturas pelo país afora, pela libertação da Lituânia. Aqui Academia São Luís Maria Grande de Montfort. São aspectos, não é? A formatura deles é aquela formatura tradicional. Tem a missa, que eles vão assistir a missa, numa igreja. Depois voltam, os pais são todos ali, eles armam, como não cabe todo mundo, armam barracas. Eu assisti várias vezes, é um flash. Então, o headmaster, que é o senhor Ted, né, professor Ted, o diretor, faz um discurso e aí o senhor veja, Paulo, como é que o norte-americano se porta nas ocasiões. Ele assume aquilo dali, ele não está representando o papel. Eu sou o diretor. Esses rapazes terminaram o seu curso, eu tenho uma certa obrigação sobre esses rapazes. Então ele faz o discurso dirigido a eles, às famílias, e diz: a TFP tem um curso pós-graduação. Aqueles que queiram participar, está à disposição, ali. Mas é impressionante. E depois vem a colação de grau mesmo, e aí o aluno, como praxe, né? O aluno vai fazer
o agradecimento, dá tudo. Depois vem um muito bom almoço, farto, bolos de todo tamanho assim, trompete e tudo mais. O senhor está vendo aqui, ó, aula de esgrima, aula de defesa pessoal, tem escalando picos e montanhas. Tá bem. Vamos agradecer a Nossa Senhora pelo fato de... Filho do Espírito Santo, Ave Maria, filha de Deus.